Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 e o 2, depois nós vamos ler o capítulo 8, verso 1. Mateus 5, verso 1 e 2, depois o 8, verso 1. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos ler novamente? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, agora capítulo 8, verso 1. Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Novamente, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã, Senhor, que nos encontramos na Tua presença, nós que estamos aqui dentro do templo, mas aqueles, Senhor Deus, que estão em casa, através das redes sociais, cultuando e transformando, Senhor Deus, o seu ambiente em familiar, em um ambiente de culto e celebração ao Teu santo nome. Senhor Deus, que nessa manhã nós possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, que as nossas vidas, Senhor Deus, possam estar abertas, que os nossos corações possam estar abertos, e assim, Senhor Deus, nós possamos ouvir a Tua voz. Pai amado, que nessa manhã eu possa diminuir e o Teu Santo Espírito cresça em nossas vidas, que nós possamos conseguir identificar a voz do Teu Santo Espírito através da minha, Senhor Deus, e que a Tua palavra possa germinar em nossos corações. Pai amado, toma essa ministração e que as nossas vidas estejam diante do Senhor e que o Senhor possa fazer como lhe apraz em cada um de nós, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem para a nossa meditação é Precisamos subir para depois descer. Precisamos subir para depois descer. Meus irmãos, nessa manhã nós começamos a meditar no Sermão do Monte. São 3 capítulos dos mais lindos e comentados do Evangelho, dos 4 Evangelhos. Nós, se pesquisarmos na internet, nós vamos ver filósofos que falaram sobre esse sermão, sociólogos, antropólogos, uma gama de pessoas acadêmicas, pastores, teólogos, que se cercaram desses 3 capítulos para poder entender e poder transmitir um viés ou uma linha de visão sobre o sermão de Jesus Cristo. Nós concluímos, da última vez que nós encerramos essa exposição ao Mateus, o capítulo 4. E quando nós tratamos da última pregação do capítulo 4, nós falamos que Jesus, ele atuou em 3 atividades específicas. Inclusive, no boletim desse mês, foi repetido esse último sermão que nós fizemos. E uma das atividades, e a principal atividade que nós temos ali no final do capítulo 4, é que Jesus se dedicou a ensinar. E quando nós entramos no capítulo 5, o que nós temos no capítulo 5 é a manifestação da principal atividade de Jesus Cristo. Aquilo que Mateus falou no finalzinho do capítulo 4, que Jesus estava fazendo por toda a Galileia, no capítulo 5, Mateus, o evangelista Mateus, ele especifica, ele manifesta o que Jesus estava ensinando. Meus irmãos, Jesus ensinou. O Sermão do Monte, esses 3 capítulos, foi a dedicação do nosso Senhor Jesus Cristo para ensinar.
O verso 2 do capítulo 5 que nós lemos diz o seguinte: ele passou a ensiná-los dizendo. Jesus se preocupou com o que os seus ouvintes estavam aprendendo. Ele se preocupou com aquilo que estava sendo expresso para aquele povo que estava ouvindo a sua voz. Jesus Cristo, meus irmãos, foi diligente no seu ministério para ensinar a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós estamos diante do maior ensinamento de todos os tempos. Alguns teólogos chegam a expressar esses 3 capítulos como o novo 10 mandamento, a nova versão dos 10 mandamentos no ministério da graça. E quando nós estamos diante desses 3 capítulos, nós não podemos meditar neles, nessas palavras, de qualquer forma. Nós não podemos meditar na palavra do nosso Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Precisamos, antes de tudo, meus irmãos, nos preparar o terreno das nossas vidas, antes de começar a explorar esse maravilhoso sermão, versículo após versículo. É necessário que nós possamos nos sondar, vasculhar a nossa vida e nos colocar diante do sermão do nosso Senhor. Só dessa forma, só desse jeito nós encontraremos êxito na palavra do Senhor para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, antes de nós meditarmos diretamente no sermão e nos versículos, nós vamos tratar inicialmente de mensagens de âmbito geral. Meditaremos em 5 mensagens de âmbito geral, nos preparando para quando nós entrarmos no Sermão do Monte propriamente dito, estarmos prontos e preparados para ouvir o Senhor, nos quais cada um de nós seremos colocados e preparados para ouvir e meditar no Sermão do Monte. Nesse momento nós vamos preparar o caminho das nossas vidas para podermos depois, com toda a propriedade, ouvirmos o sermão do Senhor. Quando nós olhamos para o sermão, meus irmãos, o Sermão do Monte é um convite para que nós possamos escutar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o sermão, nós fazemos a primeira pergunta: para quem se direciona esse convite para escutar o Senhor Jesus Cristo? O verso 1 e 2 do capítulo 5 que nós lemos vai dizer o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo. Meus irmãos, primeiramente o sermão foi direcionado aos discípulos, porque aqui o texto diz: aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. Os primeiros ouvintes foram os discípulos, mas o segundo, aqueles que seguiram os ouvintes, são aqueles que seguem a Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em volta de Jesus Cristo, aqueles que se aproximam de Jesus, podem ouvir a sua voz. Aqueles que andam com Jesus de Nazaré estão próximos para ouvi-lo atentamente. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor, abrem o coração para poder escutá-lo. Aqueles que são, e nesse momento entronizam o Senhor Jesus Cristo como seu Rei, como seu Senhor, são aqueles que escutam o seu decreto. O Sermão do Monte é direcionado para aqueles que querem e estão desejosos a ouvir a voz de Jesus Cristo. Como diz o primeiro versículo de bênção, que é o versículo 3, que vai dizer o seguinte: pois deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bênção desse sermão. A primeira bênção manifestada nesse sermão é possuir o reino dos céus. Meus irmãos, o Sermão do Monte não é só um convite para escutar o Senhor, mas é um convite para aprender do Senhor.
Somos convidados nesses 3 capítulos que vão seguir a nossa meditação a sentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados a escutar e aprender dele. Nós vamos meditar, meus irmãos, nesse lindo sermão proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Mateus 11, 29, vai dizer o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor nos convida a aprender com Ele. Só dessa forma, meus irmãos, só aprendendo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos local de descanso. As palavras do Senhor nos trazem descanso. Não dá para escutar essas palavras de qualquer maneira. Por isso, nós precisamos subir e falar com o Senhor. Para que nós possamos escutar a voz do Senhor, meus irmãos, nós precisamos de 2 motivações em nossos corações. A cada versículo que nós vamos meditar, a cada perícope que nós vamos meditar, nós precisamos ter 2 motivações em nossas vidas. E se a cada domingo essa motivação não estiver no nosso coração, a mensagem não terá êxito em nossas vidas. Meus irmãos, a primeira motivação que nós temos que ter diante do Sermão do Monte é que nós precisamos subir ao monte. Essa é a primeira motivação que nós temos que ter. Nós precisamos subir ao monte. Verso 1 e verso 2 do texto vai dizer o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Quando nós olhamos para a antiguidade, quando olhamos para o povo judeu, os judeus tinham a tradição de subir ao monte para ofertar, para entregar os seus holocaustos, para entregar a sua adoração, porque eles tinham a mentalidade, o pensamento de que ao subir do monte eles estariam mais próximos de Deus. Foi justamente no Monte Moriá que Abraão subiu para ofertar Isaque, e ali teve um encontro com Deus. Foi no Monte Horebe que Moisés viu a sarça arder e não se queimar, e ali teve um encontro com Deus. Foi no Monte Sinai que as fumaças, que as nuvens, que os trovões cercaram o Monte Sinai, e Moisés teve um encontro com Deus, e a lei foi revelada a Moisés naquele lugar. Meus irmãos, foi no Monte Carmelo que Elias, na autoridade do Espírito Santo, fez com que o fogo queimasse o altar. Meus irmãos, foi no Monte Tabor que o nosso Senhor Jesus Cristo foi transfigurado aos olhos dos seus discípulos. Foi em um monte que nós não sabemos qual foi, e não tem um nome especificado nos evangelhos, que o nosso Senhor Jesus Cristo sentou para fazer um dos seus maiores sermões do seu ministério. E foi em um monte, no Gólgota, que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para nos reconciliar. Meus irmãos, quando nós olhamos para um monte, na tradição judaica, o monte, subir ao monte, simboliza estar mais perto de Deus, simboliza se aproximar do nosso Senhor, estabelecer um relacionamento com o Senhor, estabelecer um relacionamento com aquele que nos salvou. Esse significado estava entranhado nos homens da antiguidade. O Deus de Israel é o Deus dos altos, e quando, meus irmãos, nós subimos, estamos diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós nos colocamos diante da presença dEle, nós estamos subindo ao monte. Para estar com Deus, é preciso que nós vamos até Ele. Para que nós possamos estar com Deus, é preciso elevar e subir à sua presença. Meus irmãos, para estarmos diante de Deus, é preciso oferecer um sacrifício,
o sacrifício de subir ao monte e deixar para trás todas as cargas que nos impedem de estar com Ele, abandonar todas as comodidades, abandonar tudo aquilo que nos afasta dEle. Subir ao monte significa estar na presença do nosso Senhor. Essa é a primeira motivação que nós precisamos ter. O Sermão do Monte nos convida a subir ao monte. O Sermão do Monte nos convida a estar na presença do Senhor. Nós precisamos ter essa motivação diante desses 3 capítulos. Nós precisamos querer estar com o nosso Senhor, desejosos de buscar a Tua presença. Nós precisamos procurar o Senhor enquanto se pode achar. A nossa maior motivação deve ser estar face a face com o nosso Deus. Isso significa subir ao monte, estar na presença do nosso Salvador. A cada sermão do monte, nós queremos e precisamos ter a motivação de querer ouvir a voz de Jesus Cristo, a voz que Ele falou há 2000 anos atrás, em cima daquele monte. Precisamos querer escutar a sua voz, ter a vontade e a motivação de sentar aos seus pés, de estar ao seu lado, de abrir as nossas vidas e deixar ao Senhor nos moldar através da sua palavra, e não ao contrário, e não nós, com as nossas vontades, com as nossas imperfeições, querer moldar Jesus Cristo a nós. Nós precisamos nos tornar adoradores, e adoradores por excelência, aqueles que escutam o seu Mestre, que escutam o seu Senhor, que dá a voz, que dá razão à voz do seu Senhor. Nós somos chamados, diante do Sermão do Monte, de nos assemelharmos ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ser um povo regido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, precisamos subir ao monte para aprender com o nosso Senhor. Essa é a nossa primeira motivação, e enquanto nós subimos, a instrução do Senhor vai fazendo parte da nossa vida. Enquanto nós subimos ao monte, nós vamos aprendendo dele, com a sua voz mansa e suave, a verdade celestial, a verdade que transforma a vida, porque nós estamos querendo ficar ao lado dele. Essa é a primeira motivação que eu deixo para a igreja. Vamos subir ao monte, e não só subir, nós necessitamos subir ao monte. Mas o texto também, o Sermão dos Montes, nos traz uma segunda motivação. Nós precisamos descer o monte. Nós precisamos subir ao monte para depois descer. Em Mateus 8, verso 1, diz o seguinte: ora, descendo ele um monte, grandes multidões o seguiram. Meus irmãos, Jesus Cristo subiu aquele monte para fazer seu célebre sermão, um momento que poderia ficar eternizado naquelas pessoas, que poderia ser eternizado, estar na presença do Senhor e aprender com Ele. Quantas pessoas não diriam o seguinte: ah, Senhor, eu ficaria aqui para sempre, por que descer? Por que voltar para a sociedade? Está tão bom ficar aqui, está tão bom quando o culto começa e ficar dentro da igreja, de ficar celebrando em volta dos irmãos. Meus irmãos, foi exatamente isso que os discípulos fizeram lá na transfiguração. Lá em Lucas, capítulo 9, verso 33, diz o seguinte: ao se retirarem de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Os discípulos, quando viram a glória do Senhor, quando viram a transfiguração ocorrendo, quando eles estavam na presença glorificada do nosso Senhor Jesus Cristo,
Eles não queriam sair daquele lugar, eles queriam permanecer, mas não era ali que eles tinham que ficar. Meus irmãos, subir à presença de Deus é necessário para as nossas vidas, estar na presença do Senhor é vital para cada um de nós, mas quando nós estamos na presença, nós somos desejosos de permanecer lá e ficarmos diante da presença do Senhor, nos ausentarmos das necessidades do mundo, de pararmos de olhar para aqueles que estão à nossa volta, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Nos fechamos no ensino do nosso Senhor e achamos que só ouvir o ensino está bom. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte que foi pregado, os ensinos do nosso Senhor foram ensinos para ser postos em prática, ensinos para que nós possamos mostrar para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, para a nossa família, para os colegas de trabalho. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez isso. O nosso Senhor subiu ao monte, Ele ensinou aos seus discípulos, mas Ele não permaneceu no monte, Ele desceu. Ele foi aonde estavam os pecadores, Ele foi aonde estavam os escravizados, Ele foi aonde estavam os necessitados. Ele não ficou numa visão ascética, de afastamento da realidade do mundo que nos cerca. O nosso Senhor Jesus Cristo desceu do monte, Ele mostrou para o mundo à sua volta a prática de tudo aquilo que Ele tinha ensinado. E o texto vai dizer que uma multidão o seguiu. Jesus, meus irmãos, desceu o monte e pôs em prática o seu sermão na sua vida. Nós precisamos subir ao monte, mas também nós precisamos descer do monte. Nós precisamos ir em direção ao Sermão do Monte e precisamos mostrar o Sermão do Monte para a nossa sociedade. Não podemos ficar presos numa teoria. Nós precisamos descer e mostrar para todos que nos cercam aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não adianta nada, meus irmãos, as palavras do Senhor entrar somente na nossa mente. Ela precisa descer aos nossos corações. Podemos visualizar uma linda exposição bíblica, podemos visualizar uma métrica perfeita de pregação, uma exegese perfeita, impecável, mas é necessário que o nosso coração seja preenchido com o Sermão do Monte. É necessário que a mensagem do nosso Senhor desça ao nosso coração e nós precisamos ter essa motivação, precisamos ser transformados pela palavra do Senhor, pôr em prática o que o Senhor tem nos ensinado e nos ensina através do Sermão do Monte. A nossa família precisa ver o Sermão do Monte nas nossas vidas, os nossos vizinhos, os nossos colegas, aquele que está no ônibus ao nosso lado, aquele que está na fila do banco, o esposo, a esposa, o filho, a filha, os primos, precisam ver em nós o Sermão do Monte. Nós precisamos tê-lo escrito em nosso dia a dia e no nosso jeito de ser. Precisamos descer do monte para mostrar que somos a habitação do Senhor. Espera-se que cada um de nós manifeste a verdade do nosso Senhor e colocá-la em prática em nossas vidas. Quem segue ao Senhor Jesus Cristo, quem tem o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, são aqueles que zelam pela prática do seu ensinamento. Meus irmãos, não só pela prática também, mas também pelo prosseguimento do ensino do Senhor. Nós temos que mostrar a prática e nós temos que prosseguir em ensinar. Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, acompanha comigo o texto. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20.
Jesus Cristo, na sua última fala no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vou repetir: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, o Sermão do Monte, o sermão que o Senhor proferiu nesses 3 capítulos, são todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Nele é manifesto todas as coisas que é do verso 20, que o Senhor nos manda ensinar, as coisas que Cristo queria que fosse transmitido na prática, está no Sermão do Monte. Coisas que Ele queria que nós passássemos para os nossos filhos, que nós passássemos para a nossa igreja, para as nossas classes de escola dominical, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. O Sermão do Monte, ele preenche todas as coisas que o Senhor nos ordena ensinar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos subir o monte, mas nós não podemos ficar lá. Temos que descer e manifestar tudo o que nós aprendemos, tudo o que nos foi outorgado pelo nosso Senhor aos nossos amigos e parentes e família, tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então, meus irmãos, é imperativo que diante do Sermão do Monte nós subamos até Ele, mas que nós também desçamos e mostramos Ele para toda a nossa sociedade. E concluindo a mensagem, essa breve mensagem, quero chamar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Essas, meus irmãos, devem ser a nossa motivação diante do Sermão do Monte, diante do ensinamento do nosso Senhor. Nós precisamos subir ao monte, motivados a estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, ter sede de aprender com o Senhor, deixar a sua palavra entrar em nossas vidas, mas também nós precisamos descer do monte, precisamos sair da presença do Senhor para mostrar a todos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, colocar em prática todas as instruções que Ele tem nos ensinado, ensinar tudo o que o Senhor nos ordenou. Nós precisamos ter essas 2 motivações diante de cada meditação que nós vamos fazer daqui para frente, diante de cada texto, porque senão ela não será uma realidade em nossas vidas. A nossa mente e o nosso coração devem estar em harmonia diante do sermão do nosso Senhor. Assim foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida se harmonizava, estava em harmonia com o Sermão do Monte. Os apóstolos viviam o Sermão do Monte dia a dia das suas vidas. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos homens e mulheres cheios da presença do Senhor, que tornaram sério o Sermão do Monte nas suas vidas. Pessoas que foram alvo das bênçãos do sermão, porque olharam e aplicaram o Sermão do Monte nas suas vidas. Nós, meus irmãos, precisamos olhar para o ensinamento do nosso Senhor e fazer com que esses ensinamentos sejam mirados em cada um de nós, para que o mundo possa ver que nós somos povo de Deus, que nós somos povo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós seguimos os seus ensinamentos. Esses ensinamentos não são para aquele irmão que não está aqui, não são para aqueles que deixaram de frequentar, não são aqueles que estão nas suas casas longe da adoração, que não querem mais congregar. Os ensinamentos do Sermão do Monte são para aqueles que se dizem povo de Deus, que proclamam que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que foram reunidos aos pés da cruz. Ao subir, meus irmãos, até ao monte, nós somos convidados pelo próprio Cristo, e Ele nos convida
para vivermos o sermão que ele pregou, para que nós possamos nos moldar às suas palavras, oferecendo o melhor que nós possamos oferecer das nossas vidas para ele, porque Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Temos, meus irmãos, que subir ao Sermão do Monte para sermos bem mais do que nós somos até hoje, para que ele possa, e o sermão do nosso Senhor possa nos melhorar. Mas também, meus irmãos, nós temos que descer e refletir a glória de Deus para a nossa geração, refletir a glória do Senhor para aqueles que estão à nossa volta, que essas duas motivações possam ser constantes em cada versículo meditado, em cada ponto, em cada perícope, em cada dia, que ela possa crescer a cada avanço do texto, que a cada avanço do texto essas motivações possam ser mais fortes e o sermão possa preencher a nossa vida, porque nós temos, meus irmãos, que ser adoradores por excelência do nosso Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor?